boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês aqui de novo. Obrigado pelo convite. E acredito que nós já podemos começar, né, Tiago? Eu vou fazer uma oração inicial e a gente já começa. Maravilha. Vamos lá, vamos orar. Querido e bom Deus, querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, um dia de trabalho, um dia de início de semana, e gostaríamos de pedir agora, nesse momento, que o Senhor venha estar conosco, nos guardando, protegendo e principalmente abrindo nossa mente para que a gente possa aprender mais sobre Ti, que o Espírito Santo possa tocar nosso coração e que a gente possa sempre estar perto de Ti. Que esse estudo de hoje faça a diferença na nossa vida, no nosso entendimento sobre a Bíblia e o que o Senhor tem plano para nós. E é isso que nós pedimos. Perdoe os nossos pecados, Pai. Esteja com cada um aqui, que as pessoas que não puderem entrar agora ao vivo, mas que vão ver depois do estudo, que o Senhor esteja com cada pessoa, cada coração sincero que está te buscando. Amém. Eu te peço, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Tiago. Vou pedir a permissão aqui para compartilhar a minha tela com vocês. Mais uma vez, eu parabenizo vocês pela maravilhosa iniciativa. Não é em qualquer lugar que a gente encontra uma classe animada na segunda-feira à noite, né? E ainda numa noite fria, como está em alguns lugares pelo menos do nosso estado aqui. Deixa eu procurar aqui a minha tela, eu já compartilho com vocês aqui. Estão visualizando? Acho que sim, né? Ok. Então, pelas informações que eu recebi, vocês já tiveram a oportunidade de ter uma introdução ao capítulo 8, né? Pelo menos o pastor Tavella passou ali com vocês os principais pontos do capítulo 8 de Daniel, e hoje ficamos de entrar no capítulo 9 e ver a conexão que ele tem com o capítulo 8 de Daniel. Você vai ver que o capítulo 9, na verdade, ele é um complemento ao capítulo 8. Nós podemos até brincar dizendo que o capítulo 9 é um puxadinho do capítulo 8. Você sabe o que é um puxadinho, né? Quando aqui no Brasil, geralmente, se tem esse costume, né? A pessoa constrói uma casa, aí depois de um tempo decide ampliar um pouco, fazer um cômodo a mais, um anexo, aí faz aquele puxadinho, uma extensão da casa. Então, com o perdão da brincadeira, Daniel capítulo 9 é essa extensão do capítulo 8, porque ele complementa e explica muita coisa que foi apresentada no capítulo 8 que havia sido deixado pendente. Nós vamos ver daqui a pouco em mais detalhes. Então, vamos recapitular brevemente algumas coisas até aqui para que a nossa compreensão seja clara a respeito do capítulo 9. Então, vamos voltar lá numa informação que eu passei para vocês naquele estudo sobre o capítulo 2 de Daniel. Então, você deve se lembrar que eu falei sobre o movimento da profecia apocalíptica. Existe um movimento, uma dinâmica na profecia apocalíptica, em que, geralmente, uma profecia subsequente, ela recapitula e amplia a profecia anterior. Então, esse é o movimento, recapitula e amplia, recapitula e amplia. E aqui nós temos 3 das principais profecias paralelas do livro de Daniel, o capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8. Então, exatamente como nós apresentamos, o capítulo 7, ele retoma o capítulo 2 e amplia. Ou seja, ele repete de outra forma, com outra linguagem, com outros símbolos, e acrescenta novas informações. Da mesma forma, o capítulo 8, ele retoma o capítulo 7 com outros símbolos, com outra linguagem, e ele amplia, ou seja, ele acrescenta novas informações. E eu coloquei aqui na tela para vocês esses 3 capítulos com seus símbolos respectivos em paralelo, para que você tenha uma visão bem clara daquilo que nós já estudamos. Então, no capítulo 2, você se lembra que nós vimos a estátua do sonho de Nabucodonosor, que era uma estátua composta por vários metais, várias fases,
cada uma delas representando um reino, no caso Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e os pés representando os últimos dias, esses reinos misturados, a fraqueza, me perdoem porque acabei pegando um resfriado, a fraqueza do barro misturado com a força do ferro, representando os reinos dos últimos dias. No capítulo 7, nós tivemos essa mesma estratificação, porém, dessa vez, em vez de termos os metais, nós tivemos os animais, né? Então, aquilo que no capítulo 2 era representado pela cabeça de ouro, no capítulo 7 foi representado pelo leão com asas. Aquilo que no capítulo 2 era o peito e os braços de prata, no capítulo 7 se tornou o urso, aquele urso feroz. Aquilo que no capítulo 2 era a parte de bronze, no capítulo 7 se tornou aquele leopardo com 4 cabeças, 4 asas, etc. E aquilo que no capítulo 2 eram as pernas de ferro, se tornou no capítulo 7 aquele animal terrível, espantoso, cheio de chifres, né? Do qual, inclusive, saiu aquele chifre pequeno, sobre o qual vocês já devem ter estudado. O capítulo 8, ele repete, como eu já mencionei, as mesmas ideias, os mesmos reinos, só que usando outros símbolos. O capítulo 8 já não fala mais sobre Babilônia. E por que ele não fala mais sobre Babilônia? Porque a essa altura do campeonato, Babilônia já tinha passado, já tinha ido embora, já tinha caído, né? Agora o império que dominava era Medo-Pérsia, ou Média-Pérsia, depende da maneira como você quiser falar. Então, a Medo-Pérsia, que no capítulo 7 foi representada pelo urso e no capítulo 2 pelos peitos de prata e os braços de prata, agora é representada por um carneiro. E a Grécia, que foi representada pelo quadril de bronze, né, e também pelo leopardo no capítulo 7, agora é representada por um bode, com aquele chifre grande no capítulo 8. E aparece um personagem no capítulo 8, que é aquele chifre pequeno, parecido com o chifre pequeno do capítulo 7, que age em duas direções. Ele age na horizontal e ele age na vertical, atacando na horizontal o povo de Deus e atacando na vertical o próprio Deus, o próprio santuário de Deus. E esse chifre pequeno está em paralelo com o animal do capítulo 7, o animal terrível e espantoso, e as pernas de ferro do capítulo 2. Esses três símbolos representam Roma, o Império Romano, tanto na sua fase imperial, a sua fase pagã, quanto na sua fase religiosa, ou seja, a sua fase cristã. Você sabe que em algum momento da história, aquilo que era o Império Romano político, militar, acabou se tornando uma instituição religiosa que até hoje existe, né, sob ainda o nome de Roma, né, o nome e o adjetivo romano. Então, veja, aqui nós temos esse panorama para que você recapitule aquilo que você já viu. E aqui nós temos, nesse próximo slide, o clímax de cada uma dessas visões, ou seja, o que é o clímax? Clímax é a parte mais alta, é o topo da montanha, é o ápice de cada uma dessas visões. Então, no capítulo 2, depois dos pés misturados, misturar ali os pés que são compostos de barro e ferro, vem aquela pedra do céu como um grande meteoro e bate diretamente nos pés da estátua e derruba toda a estátua. Esse é o ponto mais alto do capítulo 2. O ponto mais alto do capítulo 7 é o julgamento no céu. Então, Daniel está tendo aquela visão na qual ele vê os animais, que nós já mencionamos, e de repente ele olha para o céu e ele vê um julgamento no céu. Então, ele vê Deus assentado num trono extraordinário, ele vê os anjos ao redor de Deus, o Pai, ele vê livros se abrindo, né, uma cena de julgamento realmente,
Ele diz isso, né, que o tribunal foi assentado, e nessa cena ele vê o Filho do Homem, ou seja, Jesus, nós entendemos que é Jesus, vindo até o Pai e se aproximando ali e recebendo o reino de Deus, o reino das mãos do Pai. Essa é a cena máxima no capítulo 7. E no capítulo 8, o ponto mais alto é aquela visão, aquele detalhe das 2.300 tardes e manhãs. Então, Daniel estava vendo ali aquela luta entre o bode e o carneiro, aí, de repente, a cena muda e ele vê uma parte ali, em uma parte da sua visão, uma conversa a respeito do que seriam 2.300 tardes e manhãs, seguidas de uma coisa chamada purificação do santuário, que na hora ele não entendeu nada, mas depois a gente vai ver que Deus revelou para ele. Então, só coloca na sua cabeça, por enquanto, na sua mente, que esse é o ponto alto do capítulo 8. Então, a purificação do santuário é o ponto mais alto do capítulo 8, tá bom? Então, eu coloquei essas três imagens e essas três informações em paralelo para que você perceba que esses três eventos, eles estão na mesma linha, tá? Para que você consiga enxergar um pouquinho melhor, eu vou compartilhar essa tabela com vocês aqui. Então, nessa tabela, nós temos exatamente um resumo de tudo que a gente viu até agora. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui para ver se eu melhoro. Então, veja, temos aí um resumo de tudo que eu falei até agora. Eu não vou repetir tudo que eu falei, mas está aí na tela, se você quiser tirar um print, fique à vontade, mas presta atenção nessa faixa amarela. Então, a pedra está em paralelo com o julgamento e está em paralelo com a purificação do santuário. E perceba o que vem depois. Depois da pedra vem o reino de Deus. Depois do julgamento, também vem o reino de Deus. E depois da purificação do santuário, o capítulo não menciona, mas fica subentendido que também vem o reino de Deus. Então, através desses paralelismos, nós podemos chegar à seguinte conclusão, de que esses três eventos, eles são basicamente a mesma coisa, ou eles ocorrem basicamente ao mesmo tempo, tá bom? Mesmo que não sejam exatamente a mesma coisa, mas eles ocorrem mais ou menos ao mesmo tempo. Então, guarda isso no seu coração, porque vai ser importante essa informação, tá bom? Como eu falei para você que o capítulo 9 de Daniel é um complemento do capítulo 8, é necessário que nós recordemos um pouco do panorama do capítulo 8. Então, você já estudou com o pastor Tavela sobre o capítulo 8, mas me permita aqui dar algumas pinceladas. Então, nós temos, nesse capítulo, dois personagens, temos o carneiro e temos o bode representando a Grécia e o carneiro representando a Medo-Pérsia. Então, o bode ataca com o seu chifre poderoso, ataca o carneiro, ele destrói o carneiro e ele se engrandece. O bode se engrandece com o seu chifre poderoso. Acontece que, em algum momento, o chifre é poderoso, inclusive a ideia de chifre no hebraico e na cultura judaica daquele tempo trazia a ideia de poder, de força, né? Então, em algum momento, esse chifre poderoso do bode acaba se quebrando. E no lugar desse chifre, de acordo com a profecia, nascem 4 chifres. E aqui nós temos um paralelo com aquelas 4 cabeças do leopardo do capítulo 7, ou seja, uma alusão àqueles 4 generais de Alexandre o Grande. Você já deve ter estudado sobre isso. Quando Alexandre o Grande, que era o rei do Império Grego, ele cai, 4 dos seus generais assumem o reino e dividem aquele império em 4, tá? E da direção, ou seja, do ponto cardeal
de um dos quatro ventos, conforme diz a Bíblia, de um dos quatro cantos do horizonte, por assim dizer, a Bíblia diz que surgiria um novo personagem, que é aquele personagem que nós já mencionamos, o chifre pequeno, representando Roma cristã. Eu não vou recapitular todas as evidências, porque eu suponho que você se lembre, tá bom? E, de novo, aqui, voltando a falar da purificação do santuário, de repente a cena muda, Daniel vê uma cena em que é apresentada a ele a purificação do santuário, tá bom? E agora nós vamos ver nós vamos lembrar como o capítulo 8 de Daniel funciona, tá bom? Eu queria mostrar uma cena aqui para você que vai te deixar com água na boca. Eu quero pedir desculpas, mas ainda bem que talvez a maioria de vocês já tenha jantado, né? Já tenha tomado a sua refeição da noite. Mas essa imagem desse pudim, ou bolo, se você assim o quiser, ele vai ilustrar um pouco como funciona o aspecto orgânico, por assim dizer, do capítulo 8 de Daniel. E essa ilustração, ela vai ser importante para nós, para que nós compreendamos o que vem a seguir, tá bom? Então veja, suponhamos que o capítulo 8 de Daniel seja esse pudim que você está vendo aí, tá? Esse pudim completo. Todas as vezes que no capítulo 8 e no capítulo 9 de Daniel fala-se sobre a visão geral do capítulo 8, utiliza-se uma palavra hebraica, que é a palavra razon. Razon, essa palavra que está aí na sua tela. Então, todas as vezes que no capítulo 8 e 9 de Daniel é feito referência a toda a visão do capítulo 8, a palavra utilizada é razon, tá bom? Agora, quando é feita referência apenas aquela parte do capítulo 8 que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs, a referência, a palavra hebraica utilizada é outra, não é razão, é a palavra maré. As duas palavras, razão e maré, significam a mesma coisa, significam visão. Acontece que tem uma pequena nuance, uma pequena diferença aí entre essas palavras. Maré talvez traga um pouquinho mais a ideia de aparição, de algo que se apresenta à vista. Mas, enfim, são sinônimos. O fato é que a Bíblia utiliza essa diferença. Quando é a visão do capítulo 8 como um todo, é razão. Quando fala daquele pedacinho das 2.300 tardes e manhãs, que está dentro do capítulo 8, utiliza-se a palavra maré. Tá bom? Que aqui nessa ilustração, nós estamos colocando como essa fatia do pudim, essa fatia do bolo, tá? Então grava isso, que isso vai ser importante para nós daqui a pouco. Vamos relembrar aqui como que o capítulo 8 de Daniel termina. Então, no capítulo 8, verso 27, Daniel diz o seguinte, depois que ele teve aquela visão do capítulo 8, né, do bode, do carneiro, e também aquele pedacinho sobre as 2.300 tardes e manhãs. Ele diz assim, eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão. Olha que interessante aí, a palavra que ele usa é maré. E não havia quem a entendesse. Então, o capítulo 8 termina com Daniel ficando doente, ficando fraco, ele ficou angustiado, porque havia alguma coisa naquela visão que ele não havia entendido. E o que ele não havia entendido da visão do capítulo 8? Vamos voltar aqui. Ele não havia entendido a razão do capítulo 8? Não, essa ele tinha entendido. Se você reler o capítulo 8, você vai ver que ficou claro, né? O anjo Gabriel foi bem claro ali. Ele disse que o bode representava a Grécia
e ele disse que o carneiro representava a Medo-Pérsia, não tinha segredo, não havia pontos obscuros nessa parte da visão. Então a razão, ou seja, o pedaço grandão do pudim, ele entendeu tranquilamente. A única parte que ele disse que não compreendeu foi o quê? Foi a maré, ou seja, esse pedaço do pudim que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs. Por que ele não entendeu? Porque foi a parte da visão que o anjo terminou sem explicar. Então, é mais ou menos como é feito com as novelas, com os seriados, né? Sempre um capítulo, o finalzinho do capítulo deixa um gancho para o capítulo seguinte. E às vezes a trama não é resolvida toda naquele episódio, justamente para que você fique com aquele gostinho de quero mais para o capítulo seguinte, né? Então o anjo terminou dessa forma, ele deixou essa parte meio nebulosa, ele não explicou direito para Daniel, e Daniel ficou angustiado com aquilo. Foi essa parte da visão que Daniel não explicou, tá bom? Então essa basicamente foi a recapitulação do que nós vimos até aqui. E agora nós entramos na parte do capítulo 9, propriamente dita, em que nós vamos encontrar algumas novidades, tá bom? Então, voltemos lá. Daniel começa o capítulo 9 orando. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, se você puder, e nós vamos ler aqui só o primeiro versículo. Aliás, o primeiro e o... Vamos ler, melhor dizendo, até o versículo 3, tá bom? Então, é dito o seguinte: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E aí começa uma das maiores orações da Bíblia, que é a oração no capítulo 9. Daniel, por vários versículos aí, ele abre o seu coração e ora ao Senhor. Nós não vamos ler, mas eu aconselho que você leia depois com tranquilidade. Então, o que está acontecendo esse capítulo aqui? Daniel, ele começa falando sobre uma profecia, aquela profecia de Jeremias, que você encontra no livro de Jeremias, que havia profetizado que o povo de Judá, o povo judeu, ficaria 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos. Muito provavelmente a cabeça de Daniel estava meio confusa, porque lá no capítulo 8, ele havia entendido que o santuário seria purificado ou restaurado depois de 2.300 tardes e manhãs. Daniel sabia que aquele período era um período profético, era um período simbólico. Daqui a pouco nós vamos ver que esses 2.300 dias equivalem a 2.300 anos. E ele deve ter ficado pensando, puxa vida, mas vai demorar tanto para que o santuário seja restaurado? Lembre-se de que naquela altura o santuário de Jerusalém estava destruído pelos babilônios. Daniel deve ter ficado muito angustiado com aquilo, porque Jeremias falava que era 70 anos de cativeiro, e agora ele tinha esse novo número, que eram os 2.300 anos. E lembre-se do que eu falei anteriormente, Daniel não havia entendido aquela parte da profecia que falava dos 2.300 anos. Então ele começa a orar ao Senhor. Ele pede misericórdia a Deus, ele intercede a Deus pela sua nação, pelos judeus. E toda essa oração é um pedido de misericórdia para que Deus se lembre de Jerusalém, se lembre da sua nação, se lembre do povo judeu, se lembre também do santuário.
E de maneira extraordinária, a partir do versículo, deixa-me ver aqui, a partir do versículo 20, nós vemos uma cena maravilhosa. Tá? Antes de eu falar sobre essa cena, deixa eu colocar de novo aqui na tela para você. Os versículos nós já mencionamos, né, o final do capítulo 8 e o começo do 9. Mas a partir do versículo 20, nós temos uma cena extraordinária. Daniel ainda estava orando quando o anjo que o havia visitado antes, no capítulo 8, volta para responder à oração de Daniel. Então, olha só no versículo 20. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus. E assim ele vai falando, né? Aí no versículo 21 ele diz, falava ainda na oração quando o homem Gabriel, ou o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então, o mesmo anjo Gabriel vem de maneira veloz para responder à oração de Daniel, e as primeiras palavras que o anjo apresenta para Daniel são as seguintes. Elas estão aí na tela para você ver. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem. Eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Olha que interessante, tem duas conexões aqui com o capítulo 8. Primeiro, o verbo entender. É o mesmo verbo que Daniel utiliza lá no capítulo 8, verso 27, quando ele diz que ele não entendeu a parte das 2.300 tardes e manhãs. E é justamente o verbo que Gabriel está usando agora, que é o verbo bin, em hebraico. E também a palavra que Gabriel utiliza para a visão. Ele não fala de razão, ele não veio revelar aquela visão completa do capítulo 8, porque ele já tinha explicado isso para Daniel. Ele vem explicar a maré, que era aquele pedaço do pudim que ele não tinha explicado para Daniel. Olha que coisa interessante, né? E um detalhe a mais aqui para você, se você vai no original hebraico, você vê que existe uma conexão também com a profecia de Jeremias. Existe a palavra davar ali, que é o termo para palavra, que é o mesmo termo que é utilizado lá na profecia de Jeremias, que é chamada no livro de Jeremias de a boa palavra do Senhor. Isso aí é tema para outro estudo. Mas, rapidamente, Gabriel ele veio esclarecer as coisas para Daniel. Ele veio mostrar o que tudo aquilo que Daniel tinha visto tinha a ver com o cativeiro do povo judeu e também qual era a interpretação correta das 2.300 tardes e manhãs. E, na sequência, Gabriel ele já entra de sola com uma nova profecia. E isso aqui deixa algumas pessoas confusas. Mas no final vai dar tudo certo, você vai compreender. Então, Gabriel ele vem para explicar a profecia de tempo anterior, que era a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e ele introduz uma nova profecia de tempo, que agora são é a profecia das 70 semanas. Ele diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, vamos lá, vamos com calma. O fato de Gabriel ter introduzido uma nova profecia de tempo, ao explicar a profecia sobre as 2.300 tardes e manhãs, nos dá a entender que essas duas profecias de tempo, elas começam juntas, elas começam ao mesmo tempo. E um indicativo bastante interessante disso é o verbo que Gabriel utiliza. No original hebraico, a palavra traduzida por determinadas, essa que você está vendo aí na tela, é o verbo ratar.
que pode ser traduzido também como cortar ou dividir. Então é como se Gabriel estivesse dizendo que 70 semanas elas foram cortadas, elas foram separadas. Aí você pergunta, mas cortada de onde? Separada de onde? Ou do quê? Né? E aqui, de novo, eu vou pedir a sua permissão para usar o nosso pudim profético, tá? Pois você pode fazer um pudim profético desse para sua família num sábado aí, para sobremesa. Então, vamos lá, vamos usar o nosso pudim para ilustrar. Nós vimos anteriormente que esse pedaço do nosso pudim é a maré, ou seja, a visão das 2.300 tardes e manhãs, tá bom? Agora, suponhamos que você corte um pedacinho dessa fatia. Então, a fatia já é pequena, mas agora você vai cortar uma fatia menor dessa fatia, tá? A essa fatia menor, nós vamos dar o nome de 70 semanas. Profecia das 70 semanas, tá bom? E as 70 semanas equivalem a 490 dias. E o restante, o que sobra se você tira 490, que são 70 semanas, de 230 dias, aliás, 2.300 dias, vão sobrar 1.810 dias. Então, eu quero que você grave na sua mente que as 70 semanas, elas são uma fatia da fatia. Ou seja, elas são um pedaço, elas foram cortadas dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs, que é a profecia, é a visão, a maré, né, que Daniel não havia entendido, que Gabriel está agora explicando, tá? Agora, antes da gente prosseguir, deixa eu falar para você um pouquinho aqui sobre o princípio dia-ano. Por que quando a gente fala em profecia bíblica, geralmente nós falamos que um dia equivale a um ano? Porque esse é um princípio bíblico. Nós temos esse princípio em algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, em Números, capítulo 14, verso 34, é dito que o povo de Israel peregrinaria no deserto por 40 anos, que era justamente o número de dias que os espias haviam espiado a terra. Então, olha só, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos. Então, um dia representando um ano. Em Ezequiel, nós temos a mesma coisa, Ezequiel 4:6. Deus dá uma profecia para Ezequiel e ele diz no final: 40 dias te dei, cada dia por um ano. E se você estuda a profecia, aliás, aquele contexto bíblico que fala sobre o ano do jubileu, que era um período a cada 50 anos, um período de libertação a cada 50 anos, em que o povo tinha que dar descanso para a terra, tinha que devolver as propriedades a pessoas que haviam sido privadas delas, etc. Esse ano jubileu, né, funcionava da seguinte forma: olha o que a Bíblia diz: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, também nesse cenário do ano jubileu, é apresentada essa lógica de um dia por um ano. A propósito, o contexto do ano do jubileu tem muita relação com essa profecia das 70 semanas. Outro dia a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso. Existe uma conexão muito interessante entre as 70 semanas e o ano do jubileu, mas em razão do tempo, nós vamos deixar isso para outra ocasião, tá? Então, esses versículos aqui, basicamente, eles nos dão um fundamento para dizer que em profecia bíblica um dia equivale a um ano. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, a Bíblia não está dizendo ali no caso das 2.300 tardes e manhãs, não está dizendo
2.300 dias. Não está dizendo, mas quando fala de tarde e manhã, essa é uma expressão bíblica que designa um dia completo. Então, se você ler, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus fala, ao final de cada dia da criação, a Bíblia diz, e houve tarde e manhã, o primeiro dia, e houve tarde e manhã, o segundo dia, e assim por diante. Ou seja, é uma expressão idiomática para dar a ideia de um dia completo. Então, é a parte escura e a parte clara do dia, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês um gráfico na tela para vocês terem uma visão panorâmica daquilo que a gente viu até aqui. Então, o anjo Gabriel apresenta para Daniel exatamente esse quadro, uma profecia de tempo dentro de outra profecia de tempo. Então, a profecia de tempo maior, que são os 2.300 anos, e dentro dela a profecia menor, que é a profecia das 70 semanas, tá? Fica tranquilo que isso aqui tudo vai se esclarecer para você nos próximos minutos. Vamos nos concentrar agora só nas 70 semanas, tá bom? E vamos dar uma olhadinha o que a Bíblia diz aqui sobre elas. Então, a partir do versículo 25, o anjo começa a explicar para Daniel o que seriam essas 70 semanas. E eu queria fazer um adendo aqui. Eu estou apresentando isso aqui com uma certa velocidade, porque eu preciso condensar para vocês uma certa quantidade de informações, tá? Por isso, eu não estou entrando em alguns detalhes que também seria importante que vocês soubessem. Então, eu aconselho vocês a estudarem melhor depois sobre as 70 semanas e sobre as 2.300 tardes e manhãs de maneira mais detida, de maneira mais separada. Aí você fala, pastor, mas eu não tenho material nenhum para estudar sobre isso. Eu vou dar algumas dicas para você. Na Casa Publicadora Brasileira, você tem vários materiais sobre o livro de Daniel. Por exemplo, esse livro aqui, eu tenho em mãos, é o livro de Henry Feyerabend, Daniel verso por verso. É um material muito facinho, muito tranquilo para quem está começando, iniciando. Existem vários outros, tá? E se você, por alguma razão, tem dificuldade com leitura, você pode colocar no YouTube, escreve lá, Bíblia Fácil, é um programa da TV Novo Tempo, e aí você coloca lá, Bíblia Fácil Daniel, que são estudos feitos sobre o livro de Daniel nesse programa. E aí você procura sobre as 70 semanas e sobre as 2.300 tardes e manhãs. Tá? Aí você vai ter uma compreensão mais completa sobre esse assunto. Mas vamos ler rapidamente os versículos que falam das 70 semanas, tá bom? Vamos lá. Então, de acordo com a versão bíblica que eu coloquei na tela, diz assim: saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja, está oculto aqui para mim, sobre ele, né? Tem um pedacinho aqui do slide em cima dessa palavra aqui. Mas, enfim, veja que interessante o que a Bíblia apresenta. Nós vamos ver rapidamente cada uma dessas partes. Essas 70 semanas, esse período de 490 anos, foi um período que Deus deu a Israel, um período de
de graça, de misericórdia, de oportunidades que Deus deu ao seu povo de Israel. Ao final desses 490 anos, o período de teocracia judaica teria um fim, ou seja, o povo de Israel não teria mais exclusividade como uma nação organizada em torno da religião, em torno da crença em Deus. Ou seja, o evangelho seria franqueado, essa oportunidade de fazer parte do povo de Deus seria franqueada a todos os não-judeus também. De modo que agora Israel não seria mais uma teocracia. Continuaria tendo a oportunidade de ser o povo de Deus, mas não seria mais uma teocracia. Então foi um período de graça que Deus concedeu à nação judaica. E essa profecia das 70 semanas, ela conduz diretamente ao período em que o Messias apareceria, em que Jesus apareceria. Você está vendo aí na tela que a Bíblia utiliza a expressão ungido. No hebraico é a expressão Messias, ou seja, fala sobre a vinda de Jesus. Então é dito que desde a ordem para a reconstrução de Jerusalém, que estava em ruínas, até ao Messias, haveria alguns períodos. Então perceba que a profecia ela é dividida em 7 semanas, 62 semanas, tá? E mais uma semana. Esses são os períodos apresentados aí. E eu vou colocar essa próxima tela para que você tenha oportunidade de ver de maneira mais clara. Então, o primeiro período de 7 semanas que são apresentados vão desde a ordem para reconstruir Jerusalém, que nós vamos ver daqui a pouco em que momento ocorreu, tá? Até o momento em que a restauração de Jerusalém ela foi completada. Então, são essas primeiras 7 semanas, ou 49 anos, que vai do ano 457 até o ano 408 antes de Cristo, tá bom? Depois a profecia fala de mais 62 semanas, que dá 434 anos. Essas 62 semanas, elas nos levariam até o período em que o Messias ele apareceria. E isso equivale ao ano 27 da nossa era, que foi exatamente o ano em que Jesus foi batizado. Aí você pergunta, mas pastor, Jesus não foi batizado com 30 anos de idade? Como é que está dizendo aí que foi no ano 27? É porque nós temos um erro no calendário gregoriano, ou seja, o calendário que nós utilizamos. Então, quando o calendário que nós utilizamos foi estabelecido, houve um erro de cálculo em relação ao nascimento de Jesus. Um erro de mais ou menos uns 4 anos, tá? E outro detalhe importante nós considerarmos também, que quando você faz uma conta dessa natureza, uma conta cronológica dessa, você não pode considerar o ano zero, porque o ano zero, na prática, ele não existe. Então, considerando esses fatores e alguns dados, vários dados históricos, foi exatamente nesse ano que Jesus Cristo foi batizado, no ano 27 da era cristã. Exatamente 434 anos depois da finalização ali da restauração de Jerusalém, que por sua vez foi 49 anos depois da ordem para se restaurar Jerusalém. Então nós entramos na última semana, que está aí na tela, o último período de 7 anos. De acordo com a profecia bíblica, no meio dessa última semana, o Messias, e eu volto aqui para nós vermos, ele faria uma aliança com muitos, né? E ele faria cessar os sacrifícios. E nós sabemos que exatamente na metade da semana, ou seja, no ano 31, Jesus Cristo foi crucificado, fazendo com que os sacrifícios que eram realizados lá no templo já não fossem mais necessários, tá?
Essa última semana foi uma semana em que Jesus, ele inaugurou a chamada nova aliança, e aqui nós poderíamos entrar em vários detalhes, mas não vamos fazer isso em razão do tempo. E essa semana, ela termina no ano 34 da nossa era, com o martírio de Estevão, que foi um daqueles 7 diáconos. A partir daí, a porta do evangelho se abre de maneira mais franca. Ela sempre esteve aberta aos não-judeus, mas se abre de maneira mais franca a todos os não-judeus, todos os gentios. A pregação do evangelho se espalhou por todo o mundo. Então, a igreja passa a ser composta também pelos gentios. Então, aqui nós temos o resumo do resumo do resumo, tá bom? Das 70 semanas. Daqui a pouco a gente fala desses outros 1810 anos para completar aquele período das 2.300 tardes e manhãs. Mas antes, deixa eu mostrar aqui rapidamente para você sobre o ponto de partida dessas duas profecias de tempo. Então, a Bíblia fala que o ponto de partida seria, o anjo Gabriel disse que seria, o decreto para a reconstrução de Jerusalém. Nós tivemos, de acordo com a Bíblia, de acordo com a história, 3 decretos para a reconstrução de Jerusalém. Tivemos um decreto promulgado por Ciro, e um decreto promulgado por Dario, e um terceiro promulgado por Artaxerxes. Os 2 primeiros foram decretos importantíssimos, mas eles não foram decretos completos. O foco desses 2 primeiros decretos estava mais no retorno dos judeus a Jerusalém e na reconstrução do templo, do santuário, tá bom? Do santuário terrestre. E o decreto de Artaxerxes foi o único que incluiu provisões para o restabelecimento do governo em Jerusalém, além de garantir a reconstrução das muralhas e da cidade. Esse decreto foi o mais completo e é o que mais preenche as características indicadas ali pelo anjo Gabriel. Esse decreto aconteceu no ano 457 a.C. Então, ele é o ponto de partida para as 2 profecias de tempo que nós temos, que são as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs, tá bom? Agora, rapidamente, nos momentos que me restam aqui, nos minutos que me restam, eu queria... Hoje está difícil, a questão da voz aqui. Me desculpem. Então, vamos lá. Nesses momentos que me restam aqui, então, eu queria falar sobre a purificação do santuário e fazer a conexão com as 70 semanas, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando aquele versículo que nós lemos, que você estudou já no capítulo 8. Daniel, capítulo 8, verso 14, que diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vamos relembrar algumas coisas aqui. Para a gente poder entender o contexto dessa passagem, poder entender um pouquinho melhor a natureza dela, vamos ter que lembrar aqui sobre o santuário de Israel. Você se lembra que o santuário, ele foi construído lá no deserto, Deus mandou o povo construir o santuário, e Deus tinha um propósito, ele falou, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, ou seja, do povo. E Deus mandou que Moisés construísse aquele santuário de acordo com um modelo. E qual era esse modelo? Foi um modelo que Deus mostrou para Moisés. De acordo com a Bíblia, esse modelo está no céu, tá? Então nós tínhamos, melhor dizendo, um santuário aqui na terra que foi construído tendo como referência o santuário do céu. Outro dia a gente pode fazer aqui um estudo sobre cada uma dessas partes do santuário do céu
e as partes do santuário da terra. De que maneira as partes do santuário da terra apontavam para o santuário do céu. Mas, por enquanto, tenha isso em mente. Aqui nós temos um corte transversal, um corte lateral do santuário para você ver os compartimentos. Nós tínhamos o pátio, que era a parte externa, nós tínhamos o lugar santo, que era esse primeiro compartimento depois da entrada, e nós tínhamos o lugar santíssimo, ou santo dos santos, que era o último compartimento onde estava a Arca da Aliança. Então, no primeiro compartimento, os sacerdotes, eles entravam todos os dias para oferecer os sacrifícios a Deus diante daquele véu. Agora, no lugar santo, que era a parte mais interna, e aqui deixa eu mostrar outra imagem aqui. Não, na verdade é essa mesmo. Nessa parte mais interna, o sumo sacerdote, ou seja, só o chefe dos sacerdotes, entrava uma vez por ano, no dia da expiação, que era um dia de purificação completa do santuário e dos pecados do povo, tá? Então, no dia a dia, o que acontecia no dia a dia? Todos os dias, animais eram sacrificados e o sangue desses animais era levado para o primeiro compartimento. De acordo com as profecias, de acordo com o Novo Testamento, o sangue daqueles animais representava o sangue de Jesus, tá bom? De modo que quando Jesus morreu na cruz, não seria mais necessário fazer aqueles sacrifícios. E aqui nós temos outro corte transversal para que você veja melhor, né? Então, o sangue daqueles animais apontava para o sacrifício de Jesus. Aí você pode perguntar, mas pastor, então o que representava o sacrifício no lugar, no Santo dos Santos, ou no Santíssimo? Explicando rapidamente para você como era esse sacrifício, não vamos entrar em detalhes aqui, mas era um momento em que o sumo sacerdote, ele apresentava a Deus um sacrifício especial para que todo o pecado do povo acumulado no santuário ao longo do ano fosse purificado, e o próprio povo fosse purificado. É interessante que aquele dia era considerado um dia de duas coisas, de redenção e de juízo. E por que era um dia de redenção e juízo? De redenção, você já sabe, porque era um dia de perdão. E de juízo, porque naquele dia, a Bíblia diz que qualquer pessoa, aliás, que todas as pessoas ali do lado de fora, toda a multidão, deveria estar em consagração a Deus, confessando seus pecados, se arrependendo, etc. E a pessoa que não se arrependesse dos seus pecados, que não se convertesse, ela seria eliminada do povo de Israel. Então, por isso que nós dizemos que o dia da expiação era um dia de redenção e era um dia de juízo, ok? Agora, olha que interessante. Você se lembra do que diz Daniel 8,14, que depois das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Qual era esse santuário? Não podia ser o santuário terrestre, por algumas razões. Primeiro, porque o santuário terrestre, na ocasião em que Daniel ouviu a profecia, ele estava destruído. E segundo, porque depois de 2.300 anos, contando a partir da reconstrução de Jerusalém, nem mesmo o novo templo que havia sido depois restaurado, nem mesmo esse estaria em pé, porque ele foi destruído pelos romanos no ano 70. Então, não pode ser o santuário da terra. Então, só nos resta uma alternativa, que seria o santuário do céu. Eu já vou colocar para você aqui o próximo slide. Mas antes de colocar
o próximo slide, um versículo que nos ajuda a entender essa questão é Hebreus, capítulo 8, verso 1, que diz que nós possuímos um sumo sacerdote que está assentado no céu, e o versículo 2 diz, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu e não o homem. Então aqui, o autor de Hebreus está dizendo que existe um santuário no céu. É esse santuário que seria purificado depois de 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, depois de 2.300 tardes e manhãs, haveria no céu, ou seja, depois de 2.300 anos, haveria no céu uma ocasião de redenção e de juízo. Redenção e juízo, exatamente como era o dia da expiação nos tempos bíblicos. Aí você me pergunta, mas pastor, existe alguma outra evidência de que o dia da expiação, ou essa purificação do santuário no céu, ela é o dia do juízo de Deus? Existe alguma outra evidência? Eu digo para você, existe. Nós vimos lá no começo a evidência. Você se lembra que eu coloquei para você o paralelo entre Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. Você viu que o capítulo 7 fala de um juízo no céu. E esse juízo está exatamente em paralelo com a purificação do santuário. Ou seja, a purificação do santuário é o juízo no céu. O que isso significa? Que desde 1844 está acontecendo um julgamento no céu, um juízo no céu. O povo de Deus está passando em juízo desde então. É o chamado juízo pré-advento, ou seja, o juízo que precede a volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele já virá com o galardão. Você tem várias passagens que falam isso. Como é que Jesus já vai voltar com a recompensa? Como é que ele já vai ressuscitar os justos se ele não tiver feito antes esse julgamento? Então, ele já virá com o decreto, ou melhor dizendo, com o veredito do seu julgamento. Então, o dia do juízo de Deus já está acontecendo. O juízo está acontecendo exatamente agora. E eu queria fazer uma conexão com você. Antes de fazer essa conexão, só mostrando para você aí o quadro completo, para a gente poder fechar aquilo que a gente começou. A conexão que eu queria fazer é a seguinte: lá no antigo Israel, o povo de Deus precisava, lá do lado de fora, estar em constante oração, constante consagração a Deus, arrependimento e conversão, enquanto o sumo sacerdote estava lá dentro intercedendo por eles. Hoje, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, está intercedendo lá no céu por nós. Porque, lembre-se, é uma ocasião de juízo, mas também é uma ocasião de redenção. Se o nosso sumo sacerdote está lá intercedendo por nós, como deveria ser a nossa atitude aqui na terra? Exatamente a mesma atitude do povo de Israel lá no passado. Oração, consagração, arrependimento e conversão. Então, o apelo de Deus para nós é: nos preparemos, porque o juízo de Deus está acontecendo. E muito em breve, Jesus Cristo voltará. Muito em breve, o sumo sacerdote sairá do santuário, assim como ele saía, o sacerdote lá de Israel, saía do santuário no final do ritual do dia da expiação, e ele trazia boas novas, as boas novas de que o sacrifício havia sido aceito. Jesus Cristo voltará, ele aparecerá no céu com as boas novas de que a nossa salvação finalmente chegou, a nossa redenção final. Deus abençoe a todos, peço desculpas pelas falhas na garganta, mas realmente esse tempo não está colaborando, e como eu mencionei para você, se ficou confuso, se não deu para você absorver tudo,
depois você pode procurar esses materiais na internet, também na casa publicadora, para complementar o seu conhecimento. Que Deus te abençoe muito. Obrigado pela sua atenção. Tiago, a gente ora agora? Como é que você quer que a gente faça? Muito obrigado pelo estudo de hoje, pastor. Deus abençoe a todos. É um estudo incrível. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode procurar também, que a gente tenta encaminhar. Tem o pastor Tavela que pode ajudar, está à disposição. Pastor, é isso. Vamos fazer uma oração final e obrigado por tudo. Uma boa semana a todos. Maravilha, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de estudar a Tua palavra, de relembrar coisas tão maravilhosas, Senhor, que mesmo já sabendo, Senhor, essas coisas nos impressionam e nos ajudam, Senhor, a nos lembrar de que precisamos nos preparar para a Tua vinda. Prepara-nos, Senhor, ajuda-nos a estar cientes do juízo que está acontecendo no céu. Ajuda-nos aqui na terra a ter uma atitude de contrição, de conversão ao Senhor. E ajuda-nos a nos preparar para o breve retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós exaltamos o teu nome, bendizemos ao Senhor, e é no nome de Jesus que o fazemos. Amém. Amém. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Boa semana, boa noite. Um abraço, até mais.